Eu já falei aqui sobre a importância de escutar. E tão importante quanto ouvir é também saber falar. Aliás, saber o que falar, né? Porque normalmente a gente tende a falar coisas erradas, falar o que não deve. É uma das coisas que diferenciam um homem de um animal, é justamente esse poder, o poder de falar. Está escrito até na Bíblia, né, que quando foi soprado por Deus o sopro da vida no homem, que esse sopro da vida estaria relacionado ao poder da fala. E é muito importante a gente saber justamente o que falar, porque a gente tende a usar a nossa fala para depreciar alguém ou falar alguma coisa na hora errada. Eu tenho um texto que se chama Vão Falar o Tempo Todo, e é o seguinte, vou ler para vocês rapidinho, só um pedaço. Eles vão falar o tempo todo, se tiver magro ou gordo, forte ou fraco, rico ou pobre, o tempo todo vão falar. Eles vão falar o tempo todo. Se for livre ou solto, normal ou louco, alguma opinião virá para te julgar. O tempo todo vão falar. Eles vão falar o tempo todo no que você deve se enquadrar, com quem deve andar. O tempo todo vão falar. Pessoal, infelizmente a nossa autoestima é prejudicada por tanta coisa que os outros falam da gente. Às vezes a gente emagrece 1 ou 2 quilos, não está se sentindo muito bem, ou engorda 1 ou 2 quilos, também não está no ideal, mas as pessoas vêm e justamente a primeira coisa que querem opinar é sobre a gente, nosso corpo, se engordou, se está com barriguinha, se está mais magro, se não está. Eu não sou assim um grande fã da Bruna Marquezine, mas ela teve um certo dia que ela botou uns 30, 40 stories lá no Instagram dela seguidos, falando sobre isso, o quanto que estava se sentindo mal com tanto julgamento das pessoas, que as pessoas estavam achando que ela estava doente por estar magra. Enfim, nesse ponto, apesar de não ser um fã maravilhoso dela, eu concordo com ela e acho que as pessoas têm que segurar um pouquinho para não falar besteira. Tem uma parábola aqui que tem muito a ver com isso também, que ela diz o seguinte, deixa eu ler um pouquinho. Tinha um pai sentado sobre o burro e um filho estava acompanhando ele a pé, puxando o burro. Então o indivíduo cruza com essa informação e questiona o pai: você não tem pena do seu filho? Você viaja sentado confortavelmente sobre o animal enquanto a criança se esgota a pé? O pai então agradece retrucando: o senhor tem toda a razão, obrigado. Troca de lugar com o filho. Mais adiante reclamam: o senhor não tem pena do seu filho? Do seu filho? Ele simplesmente está com a educação errada. Como é que você quer que ele te respeite nessas circunstâncias? Trocando de lugar com o filho e o filho sentado enquanto o pai o puxa, né, no burro. Mais uma vez o pai agradece e segue o conselho. Mais alguns metros, um terceiro se intercepta. Desculpe a pergunta, mas qual de vocês é o burro? Para que viajar um burro sem montá-lo? Vendam o animal. Então seja o pai sobre o burro, seja o filho sobre o burro, e seja os dois puxando o burro, sempre alguém vai falar. Lembrando, gente, o herói, o verdadeiro cara capaz é aquele que consegue controlar o seu próprio impulso, consegue lidar com essas críticas, consegue ser alegre e grato com aquilo que tem, da forma que é, satisfeito com a própria imagem. Galera, esse é o Freud Explica, espero que vocês gostem desse texto, desse vídeo, dessas pequenas passagens que eu li para vocês e que a gente possa falar coisas bem melhores. E se não tiver o que falar, que a gente se cale, é bem melhor. Grande abraço, beijo em todos.